Irmãos, a paz do Senhor, quero ler um texto que está em Romano também, mas eu vou ler aqui no livro, a carta que Paulo escreveu à igreja de Efésio, no caso, Efésio 1, capítulo 1, versículo 3 a seguir, que diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. E nos predestinou para filho da adoção por Jesus Cristo, por si mesmo, segundo a beneplácito da sua vontade. Irmãos, esse versículo que causou muita polêmica, ainda hoje causa em alguns lugares. Quando eu cheguei aqui para morar em Damasceno Costa, tamanha foi a minha surpresa ao chegar a congregar com uns pastores de uma outra igreja, que eu não vou citar o nome, que acreditava que uma vez salvos para sempre. Ele se baseava erroneamente nesses textos de Romanos e também aqui de Efésio, quando Paulo fala que Jesus nos predestinou para filho da adoção por Cristo Jesus, para si mesmo, segundo a beneplácito da sua vontade. Irmãos, quando Cristo morreu na cruz do Calvário, ele nos predestina ali. E o que eles confundem é a palavra predestinação com a palavra destinado. Quando na cruz do Calvário que Jesus morre, ele compra o direito de todo aquele que quiser ir morar no céu. Após a morte salvífica de Cristo no Calvário, após a sua última gota de sangue, após ele dizer: Pai, está tudo consumado, na tua mão eu entrego o meu espírito. Naquele momento, Jesus predestinou todas as pessoas para o céu. O que é isso? Ele deu direito às pessoas a escolherem se quer ir para o céu ou para o inferno. Ele predestinou. Ele não destinou ninguém. Até porque lá, as últimas instruções dele no livro de Marcos, no capítulo 16, versículo 15, ele ordena: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e foi batizado será salvo, quem não crê será condenado. Observe que agora, o mesmo Jesus, ele diz para a pessoa ir e pregar o evangelho a toda criatura. E a condição está: quem crê e foi batizado. Não significa que uma pessoa que não é batizado não vá para o céu. Não, mas é porque o desejo de toda aquela pessoa que aceita Cristo é se batizar. Então, se a pessoa não tem desejo de se batizar, alguma coisa está errada. Por isso que ele diz: quem crê e foi batizado será salvo. Então, a grande confusão era: Jesus predestinou ou destinou? Jesus não destinou ninguém. Se Jesus destinasse alguém para o céu ou para o inferno, ele não seria um Deus justo. Ele não seria um Deus justo. As pessoas já nasciam condenadas. As pessoas já nasciam sem direito de escolha. Lembra daquela maldição do Velho Testamento, lá, que é abolida, lá em Ezequiel 18, versículo 1 a seguir? Que Jesus, orientando o profeta Ezequiel, diz: há um ditado em Israel que diz que os pais comem uva verde e os filhos esbotam os dentes. Aí ele diz: a alma que pecar, esta morrerá. O pai não levará a maldade do filho, nem o filho levará a maldade do pai. A alma que pecar, essa morrerá. Isso seria uma coisa injusta, alguém pagar por um crime que ele não cometeu. E aqui, para a confusão de muitas pessoas que chegaram a ensinar mesmo nessa cidade, acreditava-se nisso, que uma vez a pessoa salvo, ele salva para sempre. Mas Jesus diz que aquele que permanecer até o fim será salvo. Eu já falei outras vezes que a permanência é um estado do que já é. O homem aceita o Evangelho. O homem aceita o Evangelho. O homem aceita Cristo como seu Salvador. Daí para frente ele começa uma luta que não é fácil. Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, eu venci. Algumas pessoas até acrescentam e dizem que Jesus disse: eu venci e vós vencereis. Não, nós cremos
e venceremos nele, mas ele diz, eu venci o mundo. Então, predestinação não significa destinado. As pessoas não tinham mais direito à salvação. O sangue do cordeiro não salvava o homem. O sangue do animal não salvava. E ver Jesus nascendo como homem, morreu como homem, se ressurgiu como Deus, comprando, dando ao homem este livre acesso, dando ao homem aquele momento de você comprar. Vou dar um exemplo como é que funciona. Um dia desse eu comprei a passagem de avião para o meu filho viajar de São Paulo para cá. Era no dia 13, uma do mês passado, uma era no dia 13, 0 hora e 29 minutos, um negócio desse, do dia 13. E ele confundiu. A passagem estava comprada, mas ele perdeu o voo. Quando ele chegou, o voo já tinha ido embora. Ele tinha comprado, havia uma predestinação, porque eu comprei a passagem antecipada para ele. Era uma predestinação. Ele estava destinado, o avião estava destinado, assim como saiu de São Paulo, às 0 horas e 30, às 0 horas e 40 minutos daquele dia 13 de abril, chegando em Salvador 3 horas da manhã. Mas ele não chegou. Ele perdeu o voo. Mas o avião não estava predestinado? Estava. Mas ele chegou na hora errada. Ele atrasou. Então a predestinação é isso. Jesus morreu e nos deu o direito de todo aquele que aceitá-lo como Salvador da sua alma, que deixar que ele dirija os meus passos, os nossos passos, terá direito à vida eterna. Por isso que é predestinação. Ele predestinou e deixou livre, dando ao homem esse livre arbítrio para que o homem escolha se quer ou não, porque é um predestino. Só aqueles que aceitam Cristo como Senhor e Salvador da sua vida ingressa nessa grande viagem que está prestes a acontecer. Assim como meu filho perdeu o voo, tem muita gente que vai perder este voo que chegará a qualquer momento. A qualquer momento Jesus prometeu que viria. Está predestinado a voltar. No caso, ele já está destinado a voltar. E eu estou predestinado a subir com ele. Cabe a mim. Então, predestinação é uma prévia do que pode acontecer. Do que pode ou não acontecer. Então, predestinado. Você depende das suas escolhas, das suas ações. Depende de você querer ir ou não. Só depende de você. Agora, se fosse destinado, aí sim, a pessoa já nascia ou com o privilégio de ir para o céu, ou com o desprazer direto para o inferno. E neste caso, Jesus não seria um Deus, Deus não seria um Deus justo, porque não deu ao homem o direito de escolha. Então o livre-arbítrio deixaria de existir. Mas quando você olha lá em Mateus, ou lá em Marcos, ele dizendo, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então você vê que Jesus não destinou ninguém para o céu, nem para o inferno. Ele apenas predestinou. Ele morreu na cruz do Calvário para me dar o direito de escolha. Eu e você temos diante de nós as nossas escolhas. A nossa vida espiritual é muito parecida com a nossa vida profissional. Depende muito das escolhas que nós fazemos. As nossas escolhas diz aonde e com quem passaremos a nossa eternidade. Diz também aqui como é que vai a nossa vida social com as pessoas à nossa volta. Então, são as nossas escolhas que determinam com quem iremos passar a nossa eternidade. Lembre-se, não há ninguém destinado para o céu. Não há ninguém destinado para o inferno. Há todos predestinados para ir para o céu. Predestinado. Mas a escolha não é de Deus. A escolha é minha, é sua, é nossa. Uma boa tarde. Pense nisso.